enquanto eu tiro a minha máscara e me preparo aqui, vai se preparando aí em casa. Pega seu bloco de anotações, seu caderno, seu lápis, sua borracha e se organiza aí porque nós vamos começar a nossa aula. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre qualidade de vida com a professora Paula. E ela falou um pouco de alimentação saudável. Hoje, nós vamos dar continuidade à alimentação saudável. Gente, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês esses dias, principalmente porque muitos alunos estão ligando, estão conversando através do WhatsApp para tirar dúvidas, trocar experiências, fazendo as atividades do site. Então, está sendo um tempo muito bom nós juntos aqui, tá bom? Vamos começar então a nossa aula? Para começarmos a nossa conversa, gostaria de ler com vocês uma história em quadrinhos, da Turma da Mônica. Mas você lembra o que é história em quadrinhos? Lembra dos gibis, daquelas histórias maravilhosas que a gente tinha na infância? Então vamos lá. Você sabia a situação da água potável no nosso planeta? 97% da água, essa água salgada, imprópria para consumo. 1,75% é congelada nas geleiras. 1,243% é interior da água subterrânea, ou seja, está no subsolo, sob a terra. 0,007% é água boa para ser consumida. Então, por isso, use com consciência. Gente, vamos observar aqui, a quantidade de água boa a ser consumida é bem menor. Por isso que nós temos que cuidar, nós temos que preservar, termos consciência do consumo da água. O uso de esguicho por 15 minutos gasta 280 litros de água. Daria para encher uma caixa d'água simples. Olha que absurdo. E ainda tem gente que gosta de lavar calçada, ficar tirando o lixo da calçada só no esguicho. Imagina quanto de água não desperdiça numa lavada dessas, hein? Não é que a gente não vá lavar o quintal, não vá lavar a calçada, mas nós podemos usar outras alternativas. Nós podemos usar a água da máquina, né? Reaproveitar. Essa água pode ser para lavar o piso, pode ser para outro uso que não tenha necessidade de ser uma água limpa. Nós temos que ter consciência. Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta provoca um gasto de pelo menos 80 litros. Meu Deus do céu! Já parou para pensar? Se na sua casa tem 2, 3, 4, 5 pessoas às vezes, quantos litros de água nós não vamos gastar? 5 minutos, 80 litros está indo embora. 1 litro de água pesa igual a 1 quilo de água. Então, 1 litro, 1 quilo, equiparado ali. Pesquisas demonstram que no planeta Terra chove todo dia, pelo menos o equivalente a 16 milhões de litros de água. E para onde vai essa água? Você já pensou? Nós vamos estudar isso aqui ainda, como que é esse processo da água, tá? Na China, das 500 cidades que existem no país, 300 sofrem com a falta de água. No Brasil, nós temos falta de água? Existe alguma região brasileira que tem esse problema? Será? Nós vamos ver aí. Num futuro próximo, para diminuir a escassez de água, o homem terá que desenvolver técnicas para aproveitar as águas das geleiras e desalinizar o mar. Então, aqui nós temos as geleiras e o mar, né? Então, tirar, o que é, na verdade? Tirar o sal da água do mar, porque a água do mar ela é salgada. Então, nós vamos ter que estudar algum processo para derreter a geleira e para tirar o sal da água marítima. Bom, pessoal, nós lemos aqui essas histórias em quadrinhos, né? E nós sabemos que histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de contar histórias por meio de desenhos,
de textos dispostos numa sequência que normalmente é horizontal, né? E como eu disse aqui, quando a gente fala de história em quadrinhos, a gente lembra da nossa infância, né? Quando tinha aqueles heróis, aquelas histórias divertidas, trazidas pelos gibis, não é verdade? Geralmente, o objetivo maior das histórias em quadrinhos é trazer entretenimento, humor, nos divertir. Mas também pode transmitir uma informação, uma alerta à população, pode trazer uma campanha comunitária, né? É muito comum usarem as histórias em quadrinhos para fazer campanha comunitária, campanha educativa, relacionada aos riscos de doença, aos desperdícios de água, que é o caso aqui, aos problemas causados pelo trânsito, entre outras coisas que houver necessidade foram surgindo. Descobrimos que história em quadrinhos é um gênero textual e que esse gênero ele é narrativo. Por que ele é narrativo? Ele é contado em pequenos quadros, pequenas partes, onde o diálogo dos personagens gera uma conversação, certo? É narrativo por conta disso, porque eles estão conversando. Na história em quadrinhos, existem balões de fala, balões que expressam os sentimentos dos personagens. Então, são vários balões que nós usamos para fazer isso, tá? Então, aqui nós vemos aqui. Por exemplo, esse balãozinho aqui. Geralmente é quando a coisa está assim, né? Estressada, quando o personagem está falando, gritando, quando ele está nervoso. Aqui, balão que indica uma confusão, um pensamento e outros de fala, né? Então, toda história em quadrinhos possui personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. E como eu disse, a sequência de imagens que montam uma cena, que contam uma história. O consumo mundial de água triplicou. Temos consumido muito mais água do que antigamente. Mas as reservas de água do planeta não conseguiram acompanhar esse aumento do consumo, né? Então, o que acontece? Nós temos que buscar formas de economizar. Imagine só, se uma torneira aberta durante 5 minutos, se deixarmos ela aberta durante 5 minutos para escovar os dentes, está lá escovando o dente, a torneira, né, pingando, é um costume nosso, é um hábito. Se você vai fazer a barba, né, e deixa a torneira aberta enquanto se barbeia, o que acontece? Você vai gastar, em média, 12 litros de água. Uma outra situação, uma torneira que está gotejando. Às vezes, na nossa casa, nós não prestamos muita atenção, né? A torneira fica mal fechada, a criança brinca, deixa um pouco aberto, ou mesmo um vazamento. Então, uma torneira que goteja o dia inteiro, ela gasta cerca de 45 litros de água. Imagina se ela estiver mal fechada, não gotejando, mas com uma água saindo um pouco mais. Quanto de água nós vamos desperdiçar? Outra atitude que desperdiça muita água é o banho demorado. Se nós tomarmos um banho demorado, sabe quando a gente entra no chuveiro, empolga, começa a cantar, acha que está fazendo teste para o The Voice, né? Começa a brincar no chuveiro, cantando musiquinhas e tudo mais. Acha que a nossa voz está linda? Pois é, mas isso gasta muita água. Nós temos que ser conscientes e tomar um banho mais rápido. Se possível, liga, desliga o chuveiro, né? Se for um banho mais demorado. A gente precisa ter essa consciência. Uma outra forma também é a descarga. Devemos ter consciência, gente, que a água é um bem essencial. Ela é essencial para a nossa vida, ela é essencial para o ser humano. Se nós não tivéssemos água, não teríamos condições de sobreviver. Nós podemos até ficar sem alimentar, mas sem água nós não podemos, tá? Vamos lá, dando sequência à nossa aula, ao nosso trabalho com água, nós vamos ver agora sobre substantivos. Aliás, você está lembrado que nós vimos substantivos na aula passada? Nós já aprendemos aqui. Substantivo é tudo que dá nome a pessoas, lugares, seres, animais, coisas. Pois é, então agora eu quero propor para você realizarmos o que? Uma atividade para aprendermos um pouquinho mais sobre substantivo. Vamos lá?
Eu quero que você anote aí no seu caderno junto comigo. Vamos lá. Um nome para sua professora. Como que é o nome da sua professora? Escreva aqui para mim. Agora, o seu nome. Anota aí para mim, seu nome. O nome da professora, o seu nome. Prontos? Seu bairro. Qual é o seu bairro? Que bairro que você mora? Coloca o nome dele aqui para mim. Sua cidade. Cidade que você mora. Não é a cidade que você nasceu, não. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui o nome da cidade que nós moramos, Uberlândia. Sua cor favorita. Qual é a cor preferencial sua? Aquela que você mais gosta. Geralmente é a que a gente mais tem roupa dessa cor. Sua comida favorita. Que delícia. Lembrando dos hábitos saudáveis de alimentação, hein? Sua comida preferida. Um sentimento. Um sentimento, alegria, tristeza, saudade. Um lugar. Pensa num lugar bonito, um lugar gostoso, um lugar que você gosta de ir. E, por fim, um objeto. Eu vou colocar aqui porque eu não tenho espaço, mas aí no seu caderno coloca tudo um abaixo do outro para ficar organizadinho, ok? Um objeto. Certo, moçada? Vamos supor que a minha professora se chame Maria. Meu nome, Viviane. Meu bairro. Nós estamos em que bairro aqui? Santa Mônica. Então, eu vou escrever Santa Mônica. Ok? Cidade. Como eu disse, a cidade que nós estamos, Uberlândia. Minha cor favorita. Vocês vão observar que eu uso muito preto. A comida favorita. Será que eu tenho que contar? Falando de alimentação saudável, né? Mas a minha comida favorita não é muito saudável, não. Vamos lá. Nada saudável. É uma delas, tá, gente? Um sentimento. Gratidão. Um lugar bonito, que eu gosto de fazer caminhadas. Tá. Parque do Sabiá. Um objeto. O objeto que nós estamos usando aqui? Quadro. Certo? Então, agora eu vou te pedir que você faça um exercício. Nós vamos circular aqui todos os nomes comuns. O que seria nome comum? É um nome que indica, né, que dá nome aos seres da mesma espécie. Igual tem aqui, preto, batata frita, gratidão ou sentimento, né? Quadros são substantivos comuns, nomes comuns.
E os outros que eu não circulei? O que sobrou aqui? Sobrou Maria, Viviane, Santa Mônica, Uberlândia, Parque do Sabiá. São nomes específicos que particularizam ser da mesma espécie. São nomes característicos de uma pessoa ou de um lugar, ok? Então, lembrando isso, substantivo comum. Vamos lá. É o que indica o nome comum a todos os seres da mesma espécie. Exemplo, criança, rio, cidade, estado, menino. A palavra estado é substantivo comum? É, sim, substantivo comum. Por quê? Eu tenho o estado de Minas Gerais, o estado do Mato Grosso, o estado de São Paulo, são vários. Então, estado é um nome comum a várias regiões. Agora, substantivo próprio é aquele que particulariza um ser da mesma espécie. Exemplo, João, Luciana, Minas Gerais, Brasil, Viviane. Mas o substantivo próprio é aquele nome específico, ok? Então, agora que nós estamos craques em substantivo, nós vamos fazer mais uma atividade para confirmar aí. Eu gostaria que você escrevesse 5 palavras para cada elemento que eu pedir. Vamos lá. Anota aí no seu caderno assim, ó. Pessoas. Animais. Lugares. E objetos. Certo? Colocamos aí. Maria, João, Antônio, Paula, Viviane, Lúcia, Mário, Luiz. 5 nomes. Eu sei que a gente vai lembrar de vários nomes, mas apenas 5. Animais. Então, vamos lá. 5 animais. Cachorro, periquito, galo, galinha, cavalo, onça, tatu. Vamos colocar 5 animais. São todos comuns. Lugares. Cinco lugares. Eu posso colocar farmácia, que é um nome comum. Posso colocar o nome do lugar, Carrefour, Droga Líder. Posso colocar uma cidade. Posso colocar um estado. Posso colocar qualquer nome de lugar ou apenas o lugar em si. E objetos. Cinco objetos. Olha aí ao seu redor. O que nós temos aí? Cadeira, sofá, televisão, computador, celular. O que tem ao seu redor, na sua volta aí? Vamos pensar nesses 5 objetos. Ok? Então, se não deu tempo de você fazer essa atividade aqui junto comigo, deixa ela anotada no seu caderno e depois você volta nela e vamos fazer, ok? Compreendeu? Pessoas, animais, lugares que podem ser nomes específicos ou nomes comuns e objetos. Lembrando que quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de substantivo próprio. Quando nós falamos animais, cachorro, periquito, papagaio, cavalo, tatu, onça, são nomes comuns. Por quê? São nomes de uma espécie, né? Que é geral. Lugares, vai depender. Se eu colocar farmácia, supermercado, açougue, são nomes comuns. Por quê? São nomes que nomeiam aquele lugar de forma geral. Mas se eu coloco o nome do estabelecimento, Carrefour, Droga Líder, Banco Itaú, Parque do Sabiá, Praça Tubal Vilela, aí são nomes substantivos próprios. Por quê? Estão caracterizando particularmente aquele lugar. Objetos. Todos os objetos serão nomes substantivos comuns. Por quê? São
coisas que nomeiam de forma em geral. Certinho, pessoal? Então, agora eu sei que realmente nós estamos craques em substantivo, não é? Já que nós estamos falando de água, nesse tema, eu gostaria de perguntar a você uma coisa. Qual é a unidade de medida que nós usamos para medir produtos líquidos? Se eu compro óleo, água, leite, qual é o tipo de unidade de medida que eu uso? Vamos ver? Acertou quem disse litro. Isso mesmo, para medir quantidade de água, leite, sucos, óleo, gasolina, entre outros, usamos o litro, certo? O litro é uma das unidades de medida usadas para medir líquidos. Lembra que eu falei aqui, lá no começo da nossa aula, que a água, 1 litro de água tem um peso equivalente a 1 quilo? Então, se nós pegamos uma vasilha, nós vamos medir isso em litros. Mas se nós colocarmos na balança, nós já vimos essa unidade de medida antes, nós vamos ver o peso, tá? Então, vamos lá. A metade do litro é meio litro. Então, se eu tenho 1 litro, eu pego dois frascos com meio litro e consigo completar 1 litro. Lembrando que um quarto do litro, cada partezinha dessa são 250 ml. Lembra aquela garrafinha que você compra de água com 250? Então, se nós juntarmos 4 garrafinhas daquela, nós vamos ter 1 litro. Se nós juntarmos 2 garrafinhas de 500 ml, ou seja, meio litro, nós vamos ter 1 litro. Bom, agora que nós já sabemos sobre litro e meio litro, nós vamos agora pensar nessa atividade aqui. Pedro usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Piscininha, banheirinha. Sabendo que ele usou cada balde 2 vezes, calcule a capacidade em litros da piscina. Então, se Pedro usou 2 baldes de 2 litros, 2 baldes de 3, 2 baldes de 5 litros, vamos calcular quanto que é essa banheirinha, essa piscininha do bebê? Então, são 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 5, 10. 2 baldes de 2 litros, 2 de 3 litros e 2 de 5 litros. Vamos somar? Vamos ver o total? 4 com 6, 10. Mais 10, 20. Quantos litros, então, tem essa banheirinha, essa piscininha de neném? 20 litros. Certinho? Vou te dar outro desafio. Nós podemos medir a capacidade de um recipiente a partir de outros, cuja capacidade já conhecemos. Bom, eu tenho aqui uma tigela, uma bacia. Eu não sei a capacidade dessa bacia, quanto que cabe nela. Mas eu tenho alguns utensílios em casa de 1 litro. Então, eu vou enchê-la e tenho utensílios de 2 litros. Vou usá-los para medir. Então, vamos lá. Se eu pegar 2 jarras, aqui no caso tem caixinhas, mas em casa a gente usa jarras. 2 jarras de 1 litro. Então, eu vou lá, encho uma, ponho aqui. Encho a outra, ponho aqui. Ah, sobrou espaço. Eu vou pegar agora menor, porque eu tenho menos espaço sobrando. Então, eu vou pegar uma jarra de 1 litro, ponho aqui. Ainda sobrou. Vou tentar mais uma. E vou tentar mais outra. Então, na verdade, eu usei 1, 2, 3 jarras de 1 litro, 3 litros, mais 2 jarras de 2 litros. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, a minha bacia coube 7 litros, certo? Essa aula de hoje realmente nos traz
consciência de que nós precisamos economizar água, né? Nós precisamos cuidar desse bem precioso que é a água. Precisamos preservar a água. Nós devemos adotar mudanças positivas na nossa vida, porque toda mudança positiva, ela é bem-vinda. Ela faz parte de algo muito importante para preservar o meio ambiente. Não só na economia da água, mas também nos hábitos saudáveis. Tudo isso para que nós tenhamos uma qualidade de vida. Ok? Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim e eu gostaria de incentivar vocês que buscassem as atividades referentes a essa aula no site da prefeitura, lá no Escola em Casa, que entrassem em contato com o seu professor, se você tiver alguma dúvida. Hoje nós realizamos aqui as atividades referentes à água, realizamos atividades sobre substantivo próprio, comum, fizemos alguns cálculos usando a multiplicação. E para fixar, é importante que você realmente faça as atividades do Escola em Casa. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode nos chamar pelo WhatsApp. Eu sei que você tem esse costume de falar conosco, os professores, pelo WhatsApp. Estamos à disposição, estamos aqui para sanar as suas dúvidas. Certinho, pessoal? Então, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz, como eu disse aqui no começo, de estar aqui com vocês. Foi uma experiência muito boa e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe cada um de nós e não desista. Permaneça firme. Nós vamos vencer.